E toda a CPMI que está começou agora por volta das 9 horas da manhã, mas antes eu preciso girar o assunto para falar de uma coisa seríssima. A Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou 10 mortes em ação da polícia lá no Guarujá, litoral paulista, após a execução de um PM da equipe da Rota morrer baleado. O número foi atualizado, mais 2 mortes na tarde desta segunda-feira. Sobre esse assunto, a gente aqui recebe o secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite. Bom dia, secretário. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Secretário, as imagens dessas câmeras corporais utilizadas pelos policiais devem ser solicitadas pelo Ministério Público durante as investigações. O que o senhor pensa sobre isso? Antes de mais nada, dizer para toda a população que acompanha o programa de vocês, que tem uma grande audiência, que nós estamos compadecidos ainda em luto pelo falecimento de um defensor da sociedade, o soldado Patrick Reis. Era um jovem policial militar de 30 anos, deixa um filho que vai completar 3 anos agora, no mês de agosto, o Heitor, uma esposa, viúva, policial militar também. E eu sempre falo que quando morre um policial, morre uma parte da sociedade junto com ele. Os policiais são a última barreira entre o crime e a sociedade. Eu falo isso porque eu sou policial militar de formação, fiquei quase 20 anos na Polícia Militar de São Paulo, trabalhei na Rota, depois fui eleito deputado federal em 2018, reeleito em 2022, e participei desse processo aí da eleição do governador Tarcísio, da campanha, enfim. Então, o que nós estamos vivendo lá no Guarujá é lamentável, mas é um cenário que nós encontramos de muita violência no litoral, na Baixada Santista. Se você perguntar para mim quais são as grandes prioridades em termos de segurança pública do nosso governo, eu falo que é o centro de São Paulo. Nós já começamos um processo de recuperação, inclusive com a Praça da Sé, recuperada, entre outros pontos, redução de indicadores criminais. Tem dentro do centro a Cracolândia, mas a Baixada Santista também é a nossa prioridade aqui, é o segundo ponto. Porque a criminalidade lá avançou demais e governos anteriores optaram em não enfrentar o crime. E nós não podemos deixar de enfrentar o crime. Isso não quer dizer que nós vamos estimular o confronto. Não vamos. O ideal é que não haja confronto. E ocorreu, lamentavelmente, esse fato com o soldado Reis, porque já estava acontecendo a Operação Impacto. Nós pegamos o efetivo, o policiamento da capital, com tropas de choque, Rota, segundo de choque, BAEP, estavam realizando patrulhamento no litoral, reforçando o policiamento. Em virtude disso, ocorreu essa tragédia. E após a Operação Impacto, iniciou-se a Operação Escudo, que é uma operação que, toda vez que um policial é hostilizado no estado, nós vamos combater o crime especial, o crime organizado, e lá no litoral, o crime organizado vem dominando as regiões de favelas. Com relação à sua pergunta das câmeras corporais, elas vão estar 100% à disposição do Ministério Público e da Justiça como parte do processo. Então, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário vão participar do processo crime. Toda a ocorrência policial é apresentada no Distrito Policial. Isso gera, depois de um inquérito policial militar, o Ministério Público se manifesta durante o processo, depois do Poder Judiciário. Ô, secretário, por que o senhor acha que o Guarujá, o litoral paulista, chegou nessa situação? A que se deve essa situação? Porque eu me lembro muito de um Guarujá completamente diferente no passado. Era um Guarujá convidativo às pessoas, o paulistano gostava de pegar imigrantes, descer para passar o final de semana ali. E hoje eu sinto as pessoas muito arredias em relação a descer para a Baixada Santista justamente por conta da violência. O que aconteceu ali? A pérola do Atlântico, né? O Guarujá é uma cidade maravilhosa, com praias lindas, mas nós temos ali uma questão no meu ponto de vista, de falha de gestões anteriores. Eu não quero aqui ficar apontando o dedo, mas assim, é questão de priorizar. Nós não vamos abandonar a população e nós vamos priorizar o enfrentamento ao crime e a defesa da população. O Guarujá, como todo o litoral sul e o litoral de São Paulo, recebe muitos turistas em determinadas épocas do ano. E nessas épocas nós temos a Operação Verão, que daí o efetivo é grande, só que quando acaba a Operação Verão, aos finais de semana, em especial Capital, o ABC, eles descem para o litoral, daí não tem aquele mesmo reforço de policiamento. Então nós temos pouco policiamento, o crime organizado começando a ganhar corpo nas regiões de comunidade, e o tráfico, o crime organizado visa o lucro, e em especial a maior parte do lucro é obtido pelo tráfico de entorpecentes. Então você tem um cenário de favelas de morro que favorecem a instalação do crime organizado nesse aspecto para venda de drogas, e tem o Porto de Santos como principal escoamento do tráfico internacional de drogas. Nós temos um processo de evolução do PCC e do crime organizado no Brasil
que rompeu as barreiras nacionais. O crime se tornou transnacional, em especial com a exportação de droga, de cocaína, para a Europa, para os Estados Unidos. E nesse processo todo, o Porto de Santos foi o maior polo exportador, utilizado por eles ali, essa infraestrutura, para levar droga para fora do país. E aí tem a expansão também, o aumento da criminalidade organizada na região do Litoral Sul, no Guarujá. Muito bem. Quer falar, Jotinha? Quero sim. Tudo bem, secretário? Bom dia. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Primeiramente, queria lhe parabenizar pela forma como o governo do estado vem encarando a difícil situação do soldado. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor comentou na sua fala inicial acerca das principais políticas que vêm sendo aplicadas pela Secretaria de Segurança aqui no estado. São Paulo hoje conseguiu encarar de peito aberto os principais problemas, conseguiu números efetivos no combate à criminalidade, redução no número de homicídios, redução no número de roubos de carros e de celulares. Gostaria de saber o que o senhor atribui a essa qualificação no âmbito da segurança pública. De fato, nós prospectamos, Jota, um número, uma redução de criminalidade. O que nós prospectamos para um ano, tanto de apreensão de drogas, de armas e redução de criminalidade, nós conseguimos atingir em 6 meses. Foi muito bom. É claro que a segurança pública ela é o maior desafio, não só de São Paulo, mas do Brasil. O maior problema do Brasil, eu falo com tranquilidade, é a segurança pública. A gente sabe o tamanho do desafio, mas quando a gente coloca foco, prioridade e planejamento, as coisas começam a aparecer. Redução de 30% dos roubos de residências na capital e 15% no interior. Criminalidade grave, que amedronta cada vez mais a sociedade. O sequestro de PIX, que era uma epidemia quando nós assumimos, nós reduzimos mais de 60% já no estado de São Paulo, fazendo uma coisa, investindo numa gestão que dá resultado, partir para o ataque. Produtividade operacional, estimular o policial a prender o criminoso, colocar o criminoso atrás das grades. E esse aumento da produtividade operacional, que chega no centro de São Paulo a mais de 68% em alguns pontos, de aumento de produtividade, de número de indivíduos presos, de armas apreendidas, reduziu drasticamente a criminalidade. Porque o crime, ele entende, ele falou, se o policial está prendendo, está, entre aspas, aqui de maneira informal, está dando mão para a cabeça, indo para cima, eles recuam, a criminalidade diminui. E também eu esqueci de salientar aqui, nesta madrugada, nós tivemos uma policial militar feminina, uma mulher covardemente atacada com disparos de fuzil. A soldado sofreu disparos de fuzil por 4 criminosos que realizaram um atentado. Eles não estavam cometendo um roubo num banco, não, eles foram para atacar o Estado, naquele momento representado pela Polícia Militar, fugiram. Houve um novo confronto numa região lá do Morro São Bento, que é conhecido lá em Santos, mas os resultados eles estão acontecendo e também em especial pela integração. Sempre houve, ninguém falou, uma rixa entre Polícia Militar e Polícia Civil. Sempre existiu. Hoje não existe mais. Nós temos um delegado-geral e um comandante-geral da Polícia Militar que se conversam diariamente, que fazem com que a sua cadeia hierárquica abaixo deles também converse com as escalas respectivas. Isso está traduzindo um melhor atendimento da população. E a sintonia entre você e o delegado Nico também é muito boa, a gente percebe isso. É espetacular. Quem conhece o Nico é uma unanimidade. A gente percebe. Primeiro, pela humildade dele. Quando o governador Tarcísio, eu participei da elaboração do plano de governo na parte de segurança pública do governador. Quando ele do primeiro para o segundo turno ele mencionou, Derrite, vê se você aceita, você é secretário, o que você acha? Eu falei, olha, governador, ok, vamos lá, eu ajudo, me sinto preparado para esse desafio, mas acho fundamental que nós convidemos o doutor Nico, que era o delegado-geral à época, para compor comigo, porque é uma figura espetacular, com 44 anos de polícia, experiente, um cara, e é isso aí mesmo. Ô, Maninho, só antes da tua pergunta, é verdade, secretário, que um croissant levou vocês a encontrar o sniper que matou o soldado? É real essa história? É real, vou te falar como que isso aconteceu, né? O nome da policial militar é Najara Fátima Gomes, que eu mencionei agora há pouco. O local dos fatos, na Vila Zilda, é uma comunidade, uma favela que termina ali. Eu falo favela porque eles mesmos têm a central única das favelas, então não é forma pejorativa de falar, não. A viatura de rota foi num determinado ponto, parece que estava já estacionando para sair quando esse indivíduo, apontado como atirador, efetuou um disparo de uma pistola 9mm, aproximadamente entre 50 e 70 metros de distância, alguns disparos, e ocasionou a morte do policial. Imediatamente, e todo mundo sabe que em serviço policial investigativo, as primeiras 24 horas são fundamentais. A Polícia Civil, do DINTER 6, o Dr. Luiz Carlos,
foram até o local e encontraram uma nota fiscal do estabelecimento comercial. E lá tinha o endereço, o nome, e apontava que havia comprado um salgado, era um croissant. Os policiais de posse daquele papel, parecia ser um papel recente, porque em local onde ponto de venda de drogas não é tão... O ambiente não é tão salutar em termos higiênicos, então era um papel novo que destoava ali, isso aqui é novo. Foram até o local e fizeram um caminho do local do estabelecimento até o local onde foi encontrado. Identificaram várias câmeras de monitoramento, inclusive câmeras residenciais. E começaram a pegar as filmagens, juntando quebra-cabeça, e veio, em algumas imagens, a imagem quase que perfeita de uma mulher com uma camisa de um time de futebol. E aí foram indo e durante a operação saturação encontraram essa mulher. Por isso que eu falo, as primeiras 24 horas são fundamentais. Meu, isso é história de filme. Então, a sniper foi uma mulher, então? Não. Essa mulher, ela tinha uma função logística dentro dessa organização criminosa. Ela saía para comprar água, refrigerante, comida para esses criminosos, para esses traficantes. Cada um com uma função. Por isso que a gente chama de organização criminosa. Esse indivíduo que atirou era o segurança do ponto de venda de drogas. Tinha um outro indivíduo de apelido Mazarop que foi preso, que é quem vendia. Essa mulher realizava a questão logística. Tinha um outro indivíduo que está foragido, mas que nós estamos no encalço dele porque já foi identificado e qualificado. E através dessa nota chegou na mulher e a mulher começou a entregar todos os demais. E aí falou quem foi que atirou, falou o apelido, quem é que estava junto. E aí nós passamos no ventilador. E aí é o fio da meada ali que foi puxado. Um belo trabalho dos policiais civis, uma pronta resposta espetacular. Eu falo para vocês, serviço policial tem que investir cada vez mais e nós estamos investindo em tecnologia e serviço de inteligência. Gente, um rápido break para vocês que nos acompanham através do rádio. São 10 horas e 24 minutos nesta terça-feira. Fala, Maninho. Coisa de filme essa história, né? Impressionante. Parabéns à equipe da polícia. Secretário, eu queria fazer uma pergunta a respeito da morte de policiais, porque infelizmente o soldado Reis não é um caso isolado, né? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 172 policiais brasileiros foram mortos no ano passado, sendo 33 deles em São Paulo. E 7 em cada 10 dos policiais mortos foram mortos no momento de folga, né? Ou seja, enquanto curtiam sua vida com a família, enquanto estavam no seu momento em casa, ou, enfim, fora de serviço. Existe algum plano? Qual que é a estratégia do governo de São Paulo para proteger o trabalho policial e impedir mortes como essa? Importante pergunta. Nós tivemos, na verdade, aqui 25 policiais mortos ano passado em São Paulo. Esse ano nós tivemos 15, a maioria deles no horário de folga. Em serviço, normalmente é a exceção. Inclusive, essa operação Impacto que começou a ser realizada lá na Baixada Santista, no Guarujá, foi em virtude de assassinatos de policiais reformados, policiais veteranos. Um deles covardemente assassinado, trabalhava numa feira, vendendo produtos ali, foi atacado pelas costas. Então, a maior parte dos atentados vem acontecendo com policiais de folga. O que nós estamos fazendo? Primeiro, orientando os nossos policiais a tomarem cuidado nos locais onde eles transitam, locais que frequentam, porque, via de regra, ou essa é uma informação privilegiada para atacar um policial, ou o próprio policial se porta como policial e isso acaba demonstrando. E um segundo ponto, os policiais que estão de serviço, eles devem saber na sua área de patrulhamento aonde moram os policiais, onde moram os demais policiais, para realizar uma espécie de, olha, aqui mora um policial, para saber uma espécie de proteção daqueles que estarão de folga, que são veteranos. Agora, sabemos também que os policiais fazem serviço extracorporação, isso é uma realidade, o famoso bico, e a maior parte das mortes acontece nesses horários. Por isso que nós investimos tanto na questão da valorização salarial. Foi o maior aumento salarial da história do Estado de São Paulo, concedido no primeiro ano de governo, uma média de aumento de 20,2% já no sexto mês de governo do governador Tarcísio. Então a gente espera que aos poucos a gente vá conseguindo essa recomposição salarial para que o policial não precise mais fazer o serviço extracorporação. Muito bem. Antoninha, você tem pergunta, meu amor? Claro que tem. Bom dia, secretário. Primeiro, parabéns, né, por essa ser mais aguerrido, né, nessa questão que a gente há tanto tempo estava precisando que acontecesse aí em São Paulo. A coisa que eu mais, estou amando é essa história da união das polícias, né, porque era uma rixa boba, era uma rixa que não ajudava, né,
acho que só atrapalhava. Então, saber que agora a PM junto com a Civil estão nessa união é de extrema importância para a segurança do povo, né? Essa história da Cracolândia que todos já tentaram fazer e ninguém teve a coragem de fazer. Eu tenho 2 perguntas para fazer logo de cara. A primeira, assim, dessas mortes, né, que vem o ministro dos Direitos Humanos com frases esquisitas, o ministro Flávio Dino. Eu tenho 2 frases aqui, que foi o ministro da Justiça que falou, Flávio Dino: a ação não parece ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Como se tivessem matado uma barata, né? Não, estamos falando de um cidadão, um policial que defende, né, a população. E aí me vem o Silvio Almeida e fala: é preciso limite. Limite para quê? Né? E eu gostaria muito que o senhor aí me comentasse, né, sobre essas 2 frases. E a outra pergunta é: essas 10 pessoas que foram mortas foram identificadas? São moradores, são trabalhadores ou são todos envolvidos com o tráfico? Muito bem, deixa eu só receber, secretário, quem chegou agora através do rádio. São 10 horas e 28 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está numa conversa, numa entrevista aqui com o secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que está respondendo a pergunta da Antônia. Por favor, secretário. Bom dia, Antônia. Prazer falar com você também. Olha, vamos lá. É por etapas, né? Essa afirmação de que não parece proporcional a ação realmente não parece proporcional por parte do crime organizado. E toda vez que o crime organizado atentar contra as forças de Estado, em São Paulo, nós vamos defender a população e encarar o crime organizado como tem que ser encarado, como a última barreira de proteção entre o crime e a sociedade. Nós não vamos recuar, porque quem atirou pelas costas de uma policial militar, de uma mulher, nesta madrugada, foram criminosos armados com fuzis. Então, esse pessoal que fala sem saber o que está falando. Eles não conhecem a realidade do que é, de verdade, entrar no morro e ser hostilizado. Por vezes, ou não conhecem, ou não entraram, ou quando entraram, foram bem recebidos. Toda vez que um policial entra em uma comunidade dominada pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, o policial ele recebe disparos, e disparos de fuzis. Então, quem está achando que é desproporcional é porque realmente não conhece. Um segundo ponto que você mencionou aqui sobre... O ministro dos Direitos Humanos falou tem que ter limite. Não, né? eu também acho, e o crime organizado está sem limite. E a resposta vai ser dada. Ponto final. As forças policiais, volto a dizer, nós não temos o objetivo de realizar o confronto, não é o nosso desejo. Só que se o criminoso estiver armado com um fuzil, atirando contra os policiais, nós vamos reagir na proporção devida. E com relação ao centro de São Paulo também, Antônio, que você mencionou, nós estamos fazendo o que nunca foi feito. Identificando e separando traficantes, criminosos com corpo probatório, filmando o indivíduo que está vendendo drogas. Foi a 3ª grande operação nesse domingo. A primeira prendeu 16 criminosos em junho, a segunda, dia 22 de julho, prendemos 18. Lamentavelmente, 6 foram liberados na audiência de custódia no dia seguinte. E na terceira, prendemos 15 criminosos. Todos estes com corpo probatório robusto, mostrando o indivíduo fornecendo e vendendo drogas ali na região. Então, secretário, eu tinha perguntado das 10 pessoas que estão criticando que foram mortos. Mas então eu vou dar aqui em primeira mão para vocês. 2 pontos. Antes de você responder, eu vou lhe perguntar, já que você falou desse assunto, como que é esse trabalho de enxugar gelo? Porque aí os meliantes chegam lá e aí a justiça pega e numa audiência de custódia libera, né, depois de um trabalho... Antoninha, deixa só o secretário dar essa notícia em primeira mão. Essa notícia em primeira mão é o seguinte, tem muita gente falando besteira sem saber o que está acontecendo lá no litoral. Primeiro, após aqui, eu tinha um compromisso com vocês, por isso que eu estou aqui, senão estaria no litoral eu vou hoje à tarde visitar a policial que foi alvejada, faço questão de ir lá saber o estado de saúde dela. Os trabalhadores, depois que o indivíduo ele troca tiros com a polícia, viram um exemplo a ser seguido pela sociedade, né? Todos que foram identificados, nem todos foram identificados ainda, dos 12 indivíduos, todos que foram identificados possuem vasta ficha criminal. Opa. Não quer dizer, isso não é motivo eu só estou
desmistificando uma narrativa de que, olha, o cara era trabalhador. Não era. Estava lá trabalhando só se for para o tráfico de entorpecentes. E um segundo ponto, que a nossa ouvidoria aqui de São Paulo levantou essa narrativa. Indivíduos foram torturados. Ai, não sei. Mentira! O laudo do Instituto Médico Legal, que ainda não saiu, mas já saiu uma preliminar, porque essa era uma preocupação minha, se houvesse indícios de tortura desses indivíduos que trocaram tiro com a polícia, era uma preocupação que eu tenho, porque nós não estamos aqui para instituir um tribunal de exceção para executar, não é isso. Nós estamos aqui para enfrentar o crime organizado. Nenhum dos indivíduos que enfrentou as polícias, que trocou tiro com as polícias, foi identificado qualquer ou mínimo sinal de tortura no exame do Instituto Médico Legal. Muito bem. Gente, olha, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida, disse que acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar mortes em operação da Polícia Federal. A gente separou um trecho do que disse o ministro para a gente exibir agora. Nós vivemos num país cujas tradições é de desprezo aos direitos humanos. Nós estamos remando contra a maré. Nós estamos remando contra a correnteza. Tá aí a fala do ministro dos Direitos Humanos. Inacreditável, fico revoltada com isso. Então, Direitos humanos só para bandido. Eu queria entender, assim, do teu ponto de vista, porque essa é uma discussão que no ano passado foi muito forte, né? E esse tema da segurança pública, por muitas vezes, ele desperta emoções nas pessoas, raiva. Quem já foi assaltado tem uma raiva desproporcional. E a gente viu aquela frase do bandido bom é bandido morto ser ecoada na sociedade. Como é que você vê? Qual que é o teu pensamento? Bandido bom é o quê? É bom que não exista o bandido. Por isso que o nosso objetivo, bom, além da Academia Militar do Barro Branco, eu fiz faculdade de Direito, sou pós-graduado em Ciências Jurídicas e em Direito Constitucional pelo Damásio. E fui estudar economia ilícita no mundo. Hoje nós temos os países desenvolvidos e que deram certo, eles adotaram o seguinte sentido na política de segurança pública. Tolerância zero contra o crime e combate à economia ilícita. Inclusive nos Estados Unidos ficou famoso lá o estudo da teoria das janelas quebradas, ou seja, você pune o menor dos delitos para evitar que o maior deles aconteça. O crime nada mais é do que uma atividade econômica. E quem escreveu isso foi Gary Becker, na teoria econômica do crime. Então, quando você gera estímulos para o criminoso continuar na vida delituosa, ele vai cometer o delito. E quando você não pune o menor dos delitos, você não evita que o maior deles aconteça, da teoria das janelas quebradas. Então, o que acontece aqui no Brasil? No Brasil, vou pegar aqui os dados do Ministério Público de São Paulo, um dado acho que 2020 ou 2021. De cada 100 crimes de roubo praticados no estado de São Paulo, sabe quantos chegam na fase de pena? Quantos? 1,98%. 2%, vamos arredondar para cima, de cada 100 roubos, 2 chegam na fase de pena. Agora vamos pensar nesses 2 que chegaram na fase de pena. Esses 2. Por isso que eu defendo a reforma do sistema de justiça criminal. Desses 2 que chegam na fase de pena, o cara foi condenado. Primeiro, para ficar preso tem que ser condenado por pena superior a 8 anos, senão já começa respondendo em liberdade. Mas vamos supor que ele seja condenado e fique preso. Ele vai ter direito a visita íntima, pode ser que tenha direito a auxílio reclusão, saída temporária de preso, Natal, Ano Novo, que não volta, e progressão de regime de pena. O que é a progressão de regime? Começa no regime fechado, passa para o semiaberto, no semiaberto ele tem a saidinha, e depois vai para o regime aberto. Passou 6 meses e o cara tá na padaria comendo croissant. É isso, e às vezes ameaçando a testemunha que testemunhou que ele realmente colocou um revólver na cabeça dela para levar o celular. Diante desse cenário, dessa impunidade que existe no Brasil, e por isso que eu não defendo o bandido bom é o bandido morto, a opção é do criminoso do confronto. Eu defendo que nós temos que gerar estímulos, produzir uma reforma do sistema de justiça criminal para que o crime não seja uma atividade atrativa economicamente. Perfeito. É isso que eu defendo. Por isso que não é bandido bom, bandido morto. É bom não ter bandido, mas para isso, o Congresso Nacional, que é o principal ator, precisa se posicionar. Eu sou deputado com orgulho, tenho orgulho de ser político. Aprovei na Câmara dos Deputados o fim da saída temporária de preso. Agora a gente precisa avançar com outras pautas tão importantes. Secretário, a nossa